Olá, meu nome é Maria Clara e eu sou estudante de Engenharia Química da UFMS. Como tema do meu artigo, eu optei por um meio de produção muito influente na sociedade atual. Esses processos são os processos fermentativos. Entre tudo o que esse meio abrange, eu selecionei a observação aos procedimentos de transformação da matéria-prima orgânica. Em resumo, a gente tem a importância da engenharia química. As engenharias, especialmente a química, têm como sua finalidade resolver os problemas que o mundo das ciências naturais trazem. Esses profissionais devem ter total domínio da física, química, matemática e biologia. Sabendo disso, os processos fermentativos exigem diversos cuidados que devem se ter no meio da produção. Mais especificamente dizendo, exigem uma observação detalhada e específica para que ofereça todos os benefícios que tem o potencial de trazer. O objetivo desse trabalho foi ter a garantia do controle dos micro-organismos que são utilizados nesse processo, que são obtidos por um bom monitoramento. A metodologia se pautou numa pesquisa bibliográfica com a formação de um banco de dados oficiais. Os resultados adquiridos indicaram a bactéria mais predominante na fermentação. Isso acontece devido à inobservância ao processo, podendo assim concluir a necessidade de uma boa certificação do processo e do produto, realizada pelo profissional engenheiro químico. Para situar o leitor, foi colocado a princípio a definição literal da palavra engenharia, que significa um indivíduo que exerce a profissão do talento. Ela tem a finalidade de garantir explicação, solução e aprimoramento dos fenômenos existentes na Terra. A fermentação é um ramo da engenharia química muito influente na sociedade. Tudo o que vemos hoje em dia tem a ver com a fermentação. Às vezes nem sempre é industrial. Entretanto, ela se apresenta de uma maneira vasta, natural e biológica. Os produtos gerados por ela dentro de uma indústria garante mais conforto aos cidadãos. Ela traz aos cidadãos a vida que eles estão acostumados ordinariamente. Entretanto, em meio de tantos benefícios, nem sempre tudo vai bem. Há vários fatores que podem influenciar o bom andamento da fermentação. Um deles é a falta de observância, que é o tema abordado nesse trabalho. O objetivo desse trabalho é garantir um controle total de das condições exigidas pelos micro-organismos selecionados no processo e garantir inúmeras análises para que tudo ocorra como deve ocorrer. Dessa forma, a fermentação torna-se mais improvável de acontecer e não deixa danos relevantes às indústrias. Somente com esses cuidados é possível garantir um produto de qualidade e de bom rendimento, sem deixar resíduos que podem prejudicar o meio ambiente ou até mesmo agentes contaminantes no produto final que podem danificar a saúde do consumidor final. A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica baseada nos bancos de dados oficiais Cielo Artigos, Google Acadêmico, Redalice e periódicos CAPES. Esses bancos de dados são essenciais para o andamento de um trabalho científico. A metodologia é o que diferencia uma pesquisa livre de uma pesquisa científica. Logo, ela é imprescindível para o andamento de qualquer trabalho e tem como base adquirir explicações, resoluções, discussões e conclusões. Com os resultados encontrados na pesquisa, foi possível encontrar a bactéria predominante nesse processo, que no caso são as bactérias do grupo gram-positivo. Esses são os micro-organismos que mais tendem a danificar o produto final. Desse modo, o profissional engenheiro químico que atua na área da fermentação deve ter total ciência de como evitar esse tipo de bactéria. Uma vez que a fermentação adquire um agente patológico, pode tornar o produto menos preparado ao mercado consumidor, enfatizando assim ainda mais a eficiência de uma fiscalização. Ela deve ser um critério obrigatório para qualquer indústria fermentativa, e assim evitar possíveis falhas, certificando o controle de qualidade, do rendimento e do produto. As conclusões encontradas reforçam ainda mais a necessidade da observação às transformações de matéria-prima orgânica durante os processos fermentativos. Sabe-se que o engenheiro tem como sua função transformar a matéria-prima em bens de consumo e impactar positivamente toda a sociedade que o processo fermentativo envolve. Logo, o profissional de engenharia química atuante nessa área deve ter total domínio de como se trabalhar num processo industrial, estar sempre atento a todas as fases do processo e garantir que ela ocorra de modo aprimorado. Deve sempre estar atento às condições ideadas aos micro-organismos manuseados e garantir o melhor possível, para assim as empresas envolventes não terem prejuízos, assim como o ambiente, e consequentemente será gerado compromisso com o consumidor final. As imagens aqui apresentam como é realizado os processos fermentativos. Aqui tem uma explicação de um modo mais geral
E aqui tem uma explicação mais detalhada, que é a matéria-prima selecionada, o caldo de cana, para a geração de etanol. Especificando ainda mais a função da engenharia química dentro dos processos fermentativos, encontramos uma enorme relevância para a geração de emprego, que deve ser ocupada por profissionais responsáveis e competentes, que saibam monitorar todos os procedimentos da matéria de forma atenta e cautelosa. Desse modo, deve ter ciência de que o processo não admite patologias. Há meios de produção que devem ter patologias, como o processo de produção de vacinas. Além do conhecimento de todas as etapas, o profissional deve ter a habilidade de garantir intervenções químicas caso os danos ocorram e sejam reparáveis. Visto que a fermentação sempre pode vir a ocorrer devido a algum descuido, caso aconteça, o profissional deve estar preparado para lidar com isso e ter métodos de reversão, visto que existem vários modos de detectar uma infecção na fermentação. Quando esse monitoramento ocorre dessa maneira, a qualidade do produto é garantida de uma forma mais segura, gerando um compromisso ainda maior com quem se destina ao produto. E assim assegura-se os efeitos positivos que podem ser gerados pela fermentação. As leveduras são os principais micro-organismos utilizados no processo fermentativo. Elas contribuem muito bem com a perfeição e o andamento da produção. Geralmente elas são as favoritas do processo. Entretanto, elas não trabalham sozinhas. A fermentação depende de todo um conjunto de micro-organismos que deve-se ter total domínio de todas as condições exigidas por ele, visto que a diferença do pH influencia na fermentação, a temperatura e a disponibilidade de oxigênio. Outros fatores que influenciam no bom funcionamento da fermentação são os inibidores da fermentação, a nutrição orgânica e mineral e os antissépticos e antibióticos. Com isso, o profissional que tem a função de monitorar esse procedimento deve ter total experiência e conhecimento de todos os micro-organismos que ele vai trabalhar, ter ciência da estatística e probabilidade com o uso da matemática e garantir seus cuidados a tudo o que for necessário. Assim, quando a engenharia recebe seus profissionais atuantes nesse meio de produção, deve-se estar atento principalmente ao gerenciamento, que é onde toda a administração ocorre. Possuindo uma boa administração, menos suscetíveis a erros o processo vai ser. O problema encontrado na pesquisa é a inobservação aos processos de transformação de matéria-prima orgânica. Mais uma vez, ressalta-se a importância do papel do engenheiro químico para garantir um bom funcionamento das usinas e resultar num produto final desejado. Ele é de extrema importância para que tudo ocorra como deve ocorrer, sem custos significativos às empresas. Logo, pensando-se no problema da inobservação, surgiu-se a indagação, o que é de fato imprescindível ao profissional de engenharia química nos processos fermentativos para que seus produtos sejam livres de contaminação durante todo o processo de transformação da matéria-prima orgânica, acarretando um bom rendimento final. A solução proposta no trabalho foi indicada no tópico 4, cujo nome é Observação aos procedimentos de transformação da matéria-prima orgânica, resultou numa hipótese que a solução ressaltou o dever da observância na certificação do processo integral da fermentação, pois há momentos que a fermentação é mais suscetível a erro e outras a terem um bom andamento. Entretanto, nem sempre esse bom andamento ocorre como deve ocorrer. E nesse momento podem surgir uma maior proliferação de bactérias que causam infecções, às vezes irreversíveis, de formas abundantes e que afetam de maneira negativa e direta a qualidade dos produtos gerados nas indústrias da fermentação. Assim, a observação deve ser detalhada, cautelosa, com um ótimo acompanhamento, sem ter a pressa, pois a pressa é inimiga da perfeição, e para o engenheiro químico, o produto gerado por ele deve ser sempre o mais aperfeiçoado possível. Nos resultados e discussões, foi possível entender que a inobservância aos processos de transformação da matéria-prima orgânica dá origem ao problema. Desse modo, um produto tem que ter um bom monitoramento. Caso o bom monitoramento não ocorra, vários problemas virão a acontecer, visto que, além da geração de produto, os seus resíduos também podem impactar diretamente no meio ambiente. Quando alguém é encarregado de cuidar dos resíduos contaminantes, ele deve saber como descartar, pois os resíduos industriais são um dos primeiros que mais impactam no meio ambiente. Em dados de 2012, foi encontrado que 94% do lixo industrial tem o destino que merece. Logo, garantindo uma observação atenta, também contribuímos com a sustentabilidade.
ressaltando mais uma vez a importância de estar sempre ciente às medidas e as condições exigidas pelos micro-organismos que se utilizam no processo, tal como a influência de cada um, para assim dar andamento e garantir o produto que se deseja. A engenharia é um processo abrangente, assim como os processos fermentativos. Os dois são essenciais ao avanço e ao futuro, visto que a fermentação existe desde quando as indústrias ainda não existiam, pois a fermentação atua mesmo na ausência de oxigênio, que é a fermentação lática. Logo, como é uma área progressiva, deve-se ter total cuidado e evitar os riscos que podem ser gerados, visto que existem vários tipos de contaminação e agentes contaminantes. Os agentes contaminantes gram-positivo encontrado nos resultados é apenas o mais preponderante a aparecer. Entretanto, existem vários tipos. Assim, mais uma vez, o engenheiro químico adquire uma atuação imprescindível ao andamento da produção. Com suas habilidades e competências de aprimoramento, ele deve fiscalizar a produção e garantir que o produto final não seja afetado. As conclusões afirmam que a engenharia química, dentro da atuação dos processos fermentativos, tem o dever de garantir um gerenciamento perfeito do dinamismo da produção. Logo, uma vez estudado no curso de engenharia química, o graduando deve ter total conhecimento de todas as características dos micro-organismos existentes na área que ele deseja atuar, garantindo especializações e estágios nessa área. Com uma boa experiência, ele deve ser pressionado à obtenção do produto que se deseja, levando à necessidade de atenção a qualquer manuseio com qualquer micro-organismos, tendo ciência da sua influência. E em especial as leveduras, que são as principais utilizadas no processo. Em um profissional preparado como engenheiro químico, a presença da inobservação aos procedimentos é abominável, pois o produto só adquire um benefício quando ele é acompanhado de forma rigorosa e detalhada. Assim, não será possível gerar impactos negativos, visto que a fermentação traz inúmeras coisas boas à nossa vida. Aqui temos algumas das referências citadas no trabalho. E os agradecimentos. Os mais sinceros agradecimentos direcionados à faculdade, ao meu professor Wilson, que me atribuiu o trabalho, aos amigos e familiares pelo suporte e contribuição. Muito obrigada. Aqui foi selecionadas algumas imagens, ao que todos os agentes foram citados no andamento da apresentação. Um exemplo de fermentação não industrial, um exemplo de fermentação industrial, a influência das bactérias, alguns exemplos de fermentação industrial e não industrial, que são tão presentes ordinariamente. Aqui são alguns tipos de fermentação: a lática, a alcoólica, a acética e a respiração. A lática tem a ausência de oxigênio, a alcoólica acética tem a presença de oxigênio e a respiração celular. Aqui tem tudo que só existe graças à fermentação. Essa imagem demonstra uma representação do etanol, com a cana, que é responsável pela produção de etanol, e a indústria, provavelmente, que é responsável pela produção dele. E aqui um exemplo de indústria. Assim, chegamos ao fim do trabalho da engenharia química e o compromisso com a sustentabilidade.